E aí, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Isaac Moraes e eu vou estar te guiando nessa produção de um nariz realista. É muito importante que você compreenda a estrutura do nariz. Então assim, eu vou começar desenhando a fossa nasal para você perceber como funciona a estrutura de um nariz. Então aqui eu vou demarcar uma região onde ele vai se estabelecer. Eu vou desenhar a narina de um lado direito nosso, esquerdo do desenho. E basicamente o nariz se subdivide em cartilagens. Então eu vou retratar aqui as principais. Então eu desenhei alar maior e agora a cartilagem lateral. Eu vou desenhar 50% do nariz porque ele é espelhado, então o que tem de um lado tem do outro. Esse aí já é um tecido fibroso, né, que tem na lateral, mais um pedacinho de cartilagem, e essa é a região onde vai receber sombra, né? Então só estou adicionando uma sombra aí para você entender. Eu aconselho, se você tiver curiosidade, pesquisar sobre anatomia do nariz, porque você vai enxergar com mais precisão essas cartilagens. Claro, se você tiver curiosidade de se aprofundar nisso. Então vou fazer essa referência agora na visão lateral, começando pela fossa nasal. O objetivo desse desenho é expandir a sua percepção sobre o nariz. Talvez você nunca tenha percebido que o nariz é subdividido dessa forma. Isso vai te ajudar na hora de desenhar o seu nariz. Isso vai meio que orientá-lo. Então, essa já é uma projeção lateral. Aqui o tecido fibroso, né? A cartilagem alar maior. Esse é um desenho esquemático. Repito, se você quiser com precisão, eu aconselho você pesquisar sobre a anatomia do nariz, que daí sim você vai ter o desenho perfeito, né? Como ele se comporta aí. Mas aqui é um esquema só para você perceber que existem subdivisões no nariz e que essas influenciam na estética final. E cada pessoa tem uma formatação própria. A proporção, a coerência, a relação de um para o outro é diferente de uma pessoa para outra. Uns é mais largo, outros mais empinados, mais curvos, enfim. Isso que dá a diferença, né, na face de cada um. Então eu vou escrever as regiões, 1, 2, 3. Só para deixar marcado aí. Então vamos lá, vamos para o nosso nariz realista. Eu estou utilizando uma foto de referência, é um nariz masculino. E eu já começo orientando, né, com algumas linhas, guias. Essa é uma técnica de desenho que eu ensino no RAC, que é um curso de retratos a carvão. Se você tiver interesse em se aperfeiçoar nessa área, né, e aprender a desenhar com carvão vegetal,
Tem um link aqui embaixo na descrição, é só cair para dentro. Eu estou utilizando nesse desenho o carvão vegetal, eu curto bastante o carvão. Ele te dá uma estética única, né? E facilita também no assombreamento. Ele tinge com maior facilidade, então eu consigo contrastes maiores de preto e branco. Enfim, se quiser conhecer mais sobre essa técnica, o link está aqui embaixo. Bom, sabendo que o nariz se comporta dessa forma, então facilita na hora de distribuir as regiões. Eu sei o que eu estou desenhando. Isso é muito interessante. Leonardo da Vinci fazia isso. Ele foi um precursor da medicina porque ele dissecava cadáveres por curiosidade, em querer saber como o corpo humano se comportava, os músculos, os ossos. Então ele tem estudos valiosíssimos sobre o corpo humano, e ele, como um artista, um pintor, ele compreendia a dimensão de você entender a estrutura do corpo humano para daí sim retratar com maior precisão. E a vantagem de você conhecer sobre a estrutura é não ficar limitado apenas a uma técnica de desenhar um nariz ou um jeito que você aprendeu. Então, você percebendo o tridimensional, qualquer ângulo você consegue desenvolver com facilidade. Então aí eu já distribuí o nariz. Vou jogar a mesma marcação de sombra que eu joguei nos exemplos anteriores, para você entender mais ou menos como se comporta. Eu estou usando o esfuminho. Que nos auxilia na parte de sombreamento. É um nariz bem suave, né? Quanto mais contraste, mais realista ele fica, né? Esse é uma referência bem suave, mas já dá pra gente perceber, né, como o nariz se comporta, a estrutura dele. E o desenho é maravilhoso, assim, é um momento de meditação, né? Você começa a conversar com todo o seu ser naquele momento, né? É uma superação ali e algo acontece diante dos seus olhos, e isso é magnífico. Então eu aconselho muito você se dedicar nessa arte, porque vai te fazer muito bem. Você vai conseguir resolver os seus problemas com maior facilidade e criatividade. Então aqui eu estou utilizando o limpa-tipos, né, para dar um brilho. Apesar que a nossa referência é bem suave, não vai apresentar tanto, né, esse contraste, mas eu uso o limpa-tipos para remover os excessos, a marcação do olho ali no canto. Bom, mas o nosso foco é o nariz. E eu gostaria muito que você deixasse seu comentário aí, sugerindo ideias para novos vídeos, o que você tem dificuldade no desenho, porque aqui está o nosso projeto final. Eu coloquei em cores aí para você entender mais ou menos a projeção. E aguarde seu comentário, se inscreva nesse canal e nos vemos até o próximo vídeo. Grande abraço!